Opa, irmãos, boa tarde, bom dia, boa noite, Pai do Senhor Jesus, voltar aqui a postar, uns vídeos falando sobre a palavra de Deus. Tô andando aqui um pouco, refletindo e agradecendo muito a Deus por tudo, que Ele tem feito na minha vida, por todas as coisas, por todas as bênçãos, por todas as lutas também, porque eu tava passando por muita luta esses dias, mas tudo isso daí foi pro meu bem, Oh, Deus, Ele é maravilhoso, Nossa, eu sou muito grato a Deus, irmãos. Hoje a palavra que eu quero falar aqui é sobre o filho pródigo, Pois o filho pródigo, ele foi até seu pai, pedir a sua parte da fazenda, O filho pródigo foi até seu pai pedir a parte dele da fazenda. E seu pai, ele concedeu a parte dele na fazenda. Mas o que ele fez com a parte dele? Ele gastou com meretrizes, gastou com coisas do mundo, E ele acabou ficando sem nada, entende? E o que aconteceu com o filho pródigo quando acabou as coisas, irmãos? O filho pródigo foi correndo de volta para seu pai. E eu fico refletindo que muitas das vezes muitas pessoas estão na presença de Deus, tem tudo. A pessoa tem tudo, Muitas das vezes a pessoa fala: me falta dinheiro, me falta alimento, irmão. Eu sei, é verdade, mas se você tem Deus na sua vida, você tem tudo, porque assim como fala na Bíblia, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Se você tem Deus na sua vida, você tem tudo na sua vida. Se você tem Deus, você tem tudo, porque o que lhe falta, Deus vai acrescentar no tempo dele. Você tem que ter isso em mente. Irmãos, o filho pródigo, gastou toda a sua riqueza, com meretrizes. Isso são pessoas que têm tudo na presença de Deus, mas ela prefere voltar, para o mundo e voltar a desejar, comer as bolotas dos porcos. Assim como, o filho pródigo, desejava saciar o seu estômago, com as bolotas dos porcos onde ele estava trabalhando. Então, irmãos, a melhor coisa que devemos fazer é ficar no centro da vontade de Deus e agradecer, ser grato por tudo que Deus tem feito por nós, entende? O filho pródigo, quando ele perdeu tudo, a primeira coisa que ele fez foi: vou voltar para o meu pai, vou voltar para ele, E o que passava na cabeça do filho pródigo? Passava na cabeça dele que ele não era digno de ser chamado de filho, Ele diz: pequei contra o céu e contra ti, Senhor. E isso acontece com as pessoas. Não falo as pessoas, mas falo de mim também, porque eu também sou pecador, eu sou falho, entende? Isso acontece com a gente, quando a gente erra com o Senhor. A primeira coisa que passa na nossa cabeça é que nós não somos dignos de ser chamado filho, Mas isso daí, eu tenho uma coisa para te falar. Isso é engano do inimigo, porque é isso que o inimigo quer da gente. Quando a gente, erra com o nosso pai, quando a gente falha com o nosso pai, o inimigo ele lança na nossa mente que a gente não é digno, que nós não merecemos estar na presença dele. E muitas pessoas acreditam, muitas pessoas caem nisso. E o que a pessoa faz? Ela pega e afasta. Irmãos, eu tenho uma coisa para te dizer. Quando a gente erra com o Senhor, quando a gente peca, em vez de nós sairmos da presença dele, em vez de nós afastarmos do Senhor, devemos fazer o contrário. Devemos nos aproximar de Deus, devemos estar mais perto dele. É nesse momento que devemos, orar, nesse momento que devemos buscar, clamar a presença do Senhor na nossa vida. Muitas das vezes a gente erra com o Senhor, a gente peca, e o que passa na nossa mente é que Deus afastou da gente. E eu tenho uma coisa para te falar, é totalmente o contrário. Quando a gente erra, quando a gente peca, é neste momento que Deus se aproxima. Porque muitas das vezes a gente pensa
que Deus, né, vai apontar o dedo e ele vai falar: ah, você não é digno, ah, não sei o quê. Não, em vez dele te apontar o dedo, ele estende a mão. Ele estende a mão para você, para te ajudar, para te levantar, para te segurar na presença dele. Então, irmãos, assim como o filho pródigo, né, ele pegou e voltou correndo para seu pai, né? Nós devemos fazer isso também. Eu não sei, você que está vendo esse vídeo, eu não conheço você, eu não sei como está a sua vida espiritual, mas eu tenho uma coisa para te falar. Deus, neste momento, ele te convida a se chegar a ele, a pedir perdão a ele, pois ele está do seu lado estendendo a mão para te levantar, para te segurar, entendeu? Ele está perto de você, assim como ele está neste momento aqui comigo, me usando para falar esta palavra com você. Ele está aí com você também neste momento, ele está bem do seu lado, basta você abrir o seu coração para ele e falar: pai, me perdoa, né? Não falar da boca para fora, mas falar de um coração verdadeiro. Pedir perdão pro Senhor, falar: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Que o Senhor me perdoa, pai, pois eu sou falho, sou pecador, eu sou totalmente dependente do Senhor. Abra o seu coração com Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te perdoar. Então, irmãos, faça como o filho pródigo. Se você saiu da presença do Senhor, se você errou, volte para a presença dele. Nunca é tarde para voltar para a presença do Senhor. Amém? Fique com essa palavra e espero que ela tenha tocado o seu coração. Que Deus te abençoe grandemente.